E agora, você vai falar, já falou um pouquinho do Estado e das mídias sociais, como as instituições no âmbito municipal, estadual e federal estão mexendo, estão usando as redes sociais para isso. Tá? A gente vai chamar o Pedro, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro. É Charbelli. Quem é Charbelli? Não. O Arthur Jacó. O Luiz não está tudo aí. Tudo bom? Marcos Araújo. Gilberto Largo. Você é outro? O Beto vai fazer a moderação. Obrigado. Aí a gente vai. Vamos lá. Boa noite, gente. Vou mediar o mínimo possível, porque o tempo é curto. Eu sou jornalista blogueiro e curioso por natureza. Então, eu acho bacana a gente tentar conhecer, no primeiro momento, as iniciativas, cada um com o seu campo de atuação, e falar um pouco sobre como as redes sociais e as suas iniciativas conseguiram efeito positivo, negativo, tudo surpreendeu, o que pode ser melhorado. Enfim, vamos começar então com o Pedro, que está lançando um aplicativo. Tem quanto tempo lançando? Lançado em abril. Em abril tem um aplicativo que lançou bacana sobre isso. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Pedro. Agradecer aí o convite. Como eu falei aqui, eu acho que é um grande orgulho a gente ver o Rio de Janeiro sediando um evento como esse. Eu trabalho na Prefeitura do Rio como chefe executivo digital. Fui convidado pelo prefeito no início desse ano para trabalhar, veio do mercado de publicidade, tive minha agência e teve um determinado momento que eu resolvi dar uma mudada na minha vida, conhecer novos mercados, gente nova e participar um pouco desse momento que o Rio está vivendo, né, de transformação, fazer parte desse momento. E aí fiz alguns contatos, trabalhar um tempo na Secretaria de Conservação e depois fui convidado pelo prefeito para assumir esse cargo. O que faz um chefe executivo digital? É um nome assim chique, né? Você fica pensando, pô, como é que eu... Na verdade, esse cargo existe no Rio e em Nova York, né? Foi inspirado, o prefeito viu que o prefeito de Nova York criou esse cargo e resolveu fazer um cargo semelhante aqui no Rio. E o meu principal objetivo dentro lá do meu dia a dia é aproximar o cidadão através dessas novas tecnologias das redes sociais, né? Você sabe que está todo mundo aí com o seu smartphone na mão, o mercado cada vez aumenta mais, o brasileiro gosta de estar nas redes sociais, passa em média, tem dados que dizem que passa em média de 4 horas por dia nas redes sociais, quer dizer, então a gente já tem um canal aí muito aberto para ter esse relacionamento, né? E um dos problemas que a Prefeitura, antes de a gente falar de redes sociais, um dos problemas que a Prefeitura sempre teve era a parte de comunicação. Como é que o cidadão falava com a Prefeitura? Uma das iniciativas que a Prefeitura criou foi o 1746, não sei se vocês conhecem, ouviram falar, mas foi uma iniciativa justamente para melhorar esse relacionamento com o cidadão através da comunicação. Antes de falar de qualquer rede social, né, de web, a gente tem que pensar em como a gente melhora essa comunicação. Então foi criado, antes para o cidadão falar com a Prefeitura, tinha 108 ouvidorias, disques de subprefeituras, quer dizer, o cidadão falar com a Prefeitura tinha que pensar em vários números para falar com a Conlube, luz, buraco, quer dizer, uma confusão. Então isso foi unificado num número só, que é o 1746, que é o 746 é o Rio, né, no teclado. E com isso tem uma central única onde o cidadão consegue falar, solicitar qual é o problema ou pedir alguma informação.
São 13 órgãos que representam 70% dos serviços da prefeitura ali dentro, fora informações que o cidadão pode pedir, né? E o grande barato disso tudo é que você só não vai lá reclamar ou pedir e ficar por isso mesmo. Você tem um acompanhamento, um protocolo, né? Você faz o pedido, se estiver demorando muito aqui, vocês me dão uma... Vocês fazem o pedido e aí tem todo o acompanhamento, recebe o número de protocolo, diz a data que o serviço vai ser executado e depois ainda retorna dizendo que o serviço foi feito. Então, você já começa aí a ter um relacionamento com o cidadão de ida e volta, né? Independente da web. E aí, você falando das novas tecnologias, a gente criou um aplicativo. Centro de comando. É um prédio da Contax com 350, 400 atendentes treinados para todos os tipos de solicitação. Então, você já bateu 1 milhão de ligações desde abril para cá. E com... Mas existe aquele centro de comando? Não, na verdade você está falando do 746. O centro de operações, ele está dentro, o 746 está dentro do centro de operações. É importante para as coisas serem resolvidas. Eu vou tentar falar rapidinho aqui também, que eu tenho a curva. Tá. E aí a gente criou um aplicativo que aí pensando já como é que a gente insere isso dentro das tecnologias e aproxima o cidadão, né, para agilizar esse processo. A gente criou um aplicativo, não sei se todo mundo já conhece, é um 746, que você pode baixar ele gratuitamente para iPhone, Android, Windows Mobile, tem todas as plataformas existentes, e aqui você consegue identificar os principais serviços. Você, por exemplo, tem um buraco na minha rua, e aí eu vou, clico aqui em buraco, para solicitação de reparo de buraco. Você baixa para iPhone também, você pode tirar a foto, né? Esse iPad aqui não tem câmera, mas você tira a foto. E aí já tem aqui pelo GPS, você pode localizar onde você está, coloca uma breve descrição lá em frente ao número 333 e aí você envia. Antes aqui você tem um breve cadastro, né, com o seu e-mail, os dados simples, você recebe já por SMS o código de protocolo e aí você recebe já uma data para esse serviço ser executado. Então você já tem aí um relacionamento com o cidadão através dessas tecnologias, né? Isso é disponível também, você pode fazer o mesmo tipo de solicitação pela internet, pelo telefone, pelo smartphone, quer dizer, você já tem aí uma série de canais para melhorar esse relacionamento com o cidadão. Vou abrir para perguntas depois, tá? Vamos esperar esse primeiro. E com isso, então, a gente já tem aqui já um case legal da gente ver que a gente, nem sempre a prefeitura vai conseguir identificar todos os problemas da cidade, é humanamente possível. Então, se você dá um poder para o cidadão, para ele ir lá e solicitar o seu pedido, e ele saber que tem por trás ali uma pessoa treinada que vai identificar o problema, passar para a secretaria, para o órgão responsável, vai solicitar o serviço e vai te retornar, então você consegue cada vez mais utilizar o serviço e confiar numa comunicação, né? Tecnologia. E por outro lado, internamente, para a prefeitura isso é muito bom, porque você consegue identificar, através desses dados, que Campo Grande, por exemplo, tem muito buraco. Então você faz uma mudança de rotina para a prefeitura fazer uma força-tarefa para melhorar aquele sistema. Ou então tem muita luz apagada em determinada região. Então você consegue ter um raio-x da cidade muito grande. Feito através E o cidadão contribuindo com isso, né? São os fiscais aí. Exatamente. O cidadão, você faz o cidadão, você usa a favor do cidadão na tecnologia. E outra coisa que o prefeito determinou colocou prazos, tipo, para buraco são 7 dias para resolver. Se o servidor conseguir tapar o buraco em 5 dias, ele ganha uma bonificação no final do mês. Então ele ainda dá um incentivo para quem está trabalhando. Então isso é legal que está funcionando, é um sucesso, o pessoal tem elogiado o serviço. E eu acho que foi que começou assim, antes da gente começar a pensar em rede social, a gente trabalhou como é que a gente melhora essa comunicação. E agora aos poucos a gente está entrando nas redes sociais, a gente já está com o 746 já está no Facebook com as principais informações e a gente em breve está pensando em entrar no Twitter também. Entrar dentro lá da área de marketing, do call center, uma área específica para passar as informações, ou levar para o órgão específico para fazer os pedidos, né?
Outro case aqui que eu vou falar rapidamente, outro problema que que a prefeitura identificava era depois que tiveram aquelas enchentes, as chuvas, a gente identificou assim, uma dificuldade de tomar as decisões da cidade de uma maneira mais rápida. Então o prefeito resolveu construir um prédio em 4 meses, foi inaugurado no final do ano passado, que é o Centro de Operações do Rio. Lá você tem todos os órgãos da prefeitura no mesmo sala, tem um telão de 80 telas de LCD, o maior da América Latina, onde você tem praticamente a cidade toda monitorada. São 450 câmeras online, até o final do ano a gente vai para 850 câmeras, e ali você consegue realmente ter um raio-x da cidade. Antes quando você, por exemplo, tinha alguma situação de crise na cidade, você tinha lá, por exemplo, você tinha que falar com a Sete Rio, você tinha que falar com a parte de conservação, com a defesa civil, para tomar uma decisão. Então, e cada um tinha a sua área. Então, para você ter essa comunicação rápida, era mais complicado. Então, o prefeito integrou tudo num lugar só, e ali você tem uma gama de informação muito ampla. Você tem ali uma plataforma com os layers do Google Maps, com todos os tipos de informações que você pode ter. As solicitações do 746 estão ali, então você consegue ver no mapa quais são os pedidos mais recorrentes, onde tem uma solicitação maior. Você consegue ver toda a malha de luz da cidade, os caminhões da Colurb, são todos os caminhões, a frota da prefeitura hoje tem GPS, então você consegue identificar se está tudo sendo feito dentro do cronograma. E quando você entra numa situação de crise, você tem ali você consegue identificar, por exemplo, a gente tem um radar lá que tem uma previsão de super precisa, né? Que a gente consegue identificar até 48 horas o volume de água, de chuva que vai ter numa determinada região. Então a gente consegue, com antecedência, fazer um esforço naquela área e se programar para prevenir, minimizar os transtornos para o cidadão. E isso está tudo dentro Isso também a gente tem um canal no Twitter que a gente faz essa informação diariamente, através da parte de comunicação interna lá. Aí a gente consegue ter todas as informações de trânsito, quer dizer, se a gente, quando tem os grandes eventos, a gente consegue dizer quais são as melhores alternativas. Um teste, um teste grande aí pela frente. Importante, desculpe, para dar tempo de todo mundo falar. Arthur, então, depois a gente volta com as perguntas, tá? Boa noite. Contar o teu case aí, super bacana. Boa noite, meu nome é Arthur, eu faço rádio e TV na UFRJ e é um caso da UFRJ, que acho que acontece em várias outras universidades também, que a gente tem o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, o SIGA, que todo mundo odeia. Eu aproveito, é antigo, e enfim, aí todo começo de período, assim, fevereiro e julho, a gente tem que entrar lá para escolher as disciplinas que a gente quer fazer no período seguinte. São 2 ou 3 semanas assim, de prazo e é muito difícil porque tem um limite de conexões que no primeiro e no último dia você dificilmente consegue entrar porque excede o limite, aí você está com pressa e o sistema não entra. E além disso, as informações sobre disciplinas, professores, tudo são bem bagunçadas. Assim. Você até acha tudo, mas toda a informação que você tem é o nome da disciplina, o horário e às vezes o nome do professor, às vezes isso nem está certo também. E aí vira meio que começar a dar tiro no escuro. Você pega uma disciplina, você até tem ideia de quais disciplinas você vai fazer no período seguinte, mas você quer pegar uma outra complementar de teoria ou quer preencher um buraco na grade horária assim, então fica sem ter muita informação para escolher. Às vezes acaba escolhendo uma disciplina ruim, você vai da primeira aula entrando porque não é o que você pensava, e às vezes pode ter uma outra disciplina legal que você queria estar fazendo, mas você não sabia que ela existia. Aí, todo mundo, eu acho que tem um sonho de um dia um SIGA que funcione legal tudo. E aí no começo desse ano, no período de inscrição, no primeiro período agora desse ano, eu de teste, assim, eu criei o SIGA social, a brincadeira com o nome lá, o SIGA, e um lado social dele, que aí cada disciplina tem a sua própria página, e você pode postar lá sua opinião sobre o professor, sobre a disciplina,
cada pessoa, cada aluno também tem sua própria página, que você pode colocar as disciplinas que você vai fazer. Aí você entra lá, você quer estar interessado numa disciplina, procura lá, se não existir, você cria. Se já existir, você pode ver quem mais vai fazer as disciplinas, pode ver comentários, já tem ideia das pessoas que vão estar na sua turma, e tirar dúvidas sobre o professor para O objetivo é a pessoa criar uma grade a melhor possível para não errar na escolha. Né? Isso, dar mais informação na hora de. Você vai decidir 6 meses da sua vida ali sem ter nenhuma informação, não é? Aí a ideia é ter um lugar de rever tudo isso. Isso não acontece, você conhece alguém que já fez esse filho com o professor tal, ou pergunta para alguém no Facebook, no Twitter, mas isso acaba se perdendo. Você pergunta, você tem sua resposta, mas outras pessoas que também poderiam estar interessadas não você consegue. É mais fácil você identificar que o professor foi bem avaliado. Você pode reunir isso num lugar só. Cada disciplina tem sua página. Você entra lá, você pode ler o que o pessoal está dizendo e deixar a sua opinião também. Então, isso fica tudo no lugar ali que você sabe de procurar, não precisa ficar correndo atrás de amigos, tudo. Você também pode criar seu perfil, onde você vai montar as disciplinas que você vai fazer, você pode ver as disciplinas que os amigos vão fazer também, ver se vale a pena. E isso foi o começo, assim, eu fiz meio que esse ano, foi em fevereiro, e foi correndo assim, passo no passo já fiz e acabou. Como é que é a instituição que eu fiz? Eu não sei, eu nunca vi. Teve um professor uma vez que eu entrei na sala assim, ele me reconheceu e disse, eu entrei para ler então quando que vinha lá, não sei o quê, mas assim, eles poderiam aproveitar isso, né? A ideia é fazer mais coisas assim ainda. Eu tenho ideias já, estou fazendo e aí espero que até ano que vem distribuição. E a reação dos professores, em geral, O professor mal começa a querer melhorar. Até as pessoas ficavam com medo de dia. Perguntavam se os professores tinham acesso a isso, aquilo, se tinha como postar, não é? Porque às vezes fica com medo de falar o professor, mas acho que com o tempo, assim, as pessoas os professores principalmente vão começar a ver que as pessoas estão olhando isso e eles estão levando de uma forma boa ou ruim assim e vão começar a se preocupar. Que hoje em dia o professor dá uma aula ruim e às vezes pode ser a aula foi muito ruim e vai ter uma reclamação lá da diretoria que o professor está com métodos errados, não sei o quê. Mas aí acaba o período, começa o período seguinte, vai se repetindo. Se tiver um lugar onde isso começa a se tornar mais público e eles começam a ver que as pessoas estão tendo tomando uma visão sobre a disciplina dele, eles vão começar a e algumas melhorar. Estavam meio escondidos, isso que eu achei legal. Você encontra e através de amigos que você tem afinidade, de repente você descobre determinadas... Por exemplo, um exemplo que aconteceu, que na época não tinha rede social e acabou acontecendo primeiro, foi que a gente tem lá, são comunidades de teoria, assim, são 20 turmas com 4 nomes diferentes, comunicação, espetáculo de cultura, globalização e sociedade tecnológica, e é o nome da disciplina do professor. Cada professor dá um tema específico, só que não tem como você saber, assim, na hora de se inscrever, é um chute, assim, ou você vai por um professor que você já conheça, ou alguém que fez a disciplina, mas fora isso, é um chute mesmo. Aquela disciplina que eu peguei era só análise de filmes brasileiros sobre a ditadura, que muita gente poderia estar interessado em fazer essa disciplina, só que simplesmente não sabe, não tinha como saber. Ia estar lá, comunicação, espetáculo de cultura com o professor tal, mas só, sem ter ideia nenhuma. E se as pessoas soubessem que é aquele assunto tudo, talvez tivesse talvez as pessoas... Eu sou frio com isso, eu tenho 20 anos, imagina, hoje em dia, com as tecnologias, né, como facilitar para as pessoas não perderem tempo. Já vou abrir. Então vamos ver o exemplo agora do Marcos no Hemorrio. Meu nome é Marcos Araújo, sou jornalista, trabalho no Hemorrio há 8 anos, então já passei assim, por vários governos e tal, várias situações assim, governamentais. E a história do Hemorrio, assim, todo mundo gosta muito do Hemorrio, né? Aquela coisa de doação de sangue e tal, é interessante, mas menos de 2% da população doa sangue no Brasil. Isso é muito pouco em comparação a outros países. Né? Japão, por exemplo, 6% da população, e a população do Japão é imensa, né? 6% da população doa, e aqui no Brasil não tem esse hábito da doação de sangue, infelizmente. E a demanda assim, por sangue nos hospitais, apesar de
de toda a tecnologia, de toda essa questão da utilização, a população está tendo mais acesso à saúde e tal, então isso demanda mais sangue dentro dos hospitais. Então, assim, ainda, infelizmente, a população não tem esse hábito da doação de sangue. Assim, voltando um pouquinho na história, né, assim, o Hemorrio tem 67 anos, foi o primeiro hemocentro público do país, é considerado um dos maiores da América Latina. Nós temos um movimento diário de 250 a 300 doadores que comparecem diariamente para fazer a doação. E aí as pessoas, geralmente, quando eu falo isso, as pessoas falam, pô, mas 200 pessoas por dia, isso é muita coisa, né? Não, muito pouco, perto do que a gente tem que distribuir para os hospitais. São cerca de 200 hospitais em todo o estado, incluindo o município, os hospitais federais, inclusive. São 26 postos de coleta espalhados no Rio de Janeiro. Então tem o INPA, o Ernesto, o Fundão, todos esses hospitais são os núcleos de hemoterapia, né? Os bancos de sangue são coordenados pelo Hemorrio. O Hemorrio coordena tecnicamente todos esses bancos de sangue. E o próprio Hemorrio também é um hospital, né? Muitas vezes as pessoas acham que o Hemorrio é só um banco de sangue. Mas não, o Hemorrio é um hospital de referência no tratamento de doenças hematológicas. Nós temos mais de 10 mil pacientes ativos que precisam também de transfusões diárias e então acaba sendo uma demanda muito grande pela quantidade de pessoas que nós recebemos diariamente. Né? E até os anos 80 a doação de sangue ela era remunerada. Né? Então eu acho que isso também foi um problema sério que aconteceu culturalmente dentro da população. Eu mesmo, antes de entrar para o Hemorrio, eu nem ligava para isso, para a doação de sangue. Eu achava que isso era, o dia que eu precisar vai ter alguém para doar e tal, vai ter alguma bolsa de sangue disponível. Não é assim, né? E, infelizmente as pessoas ainda acham que se sofrerem um acidente, geralmente pessoas que têm plano de saúde e tal, né? Se sofrerem um acidente vai ter alguém para ajudar, mas elas se esquecem que geralmente quando tem um acidente na rua é o corpo de bombeiro que é o responsável por fazer esse resgate, levar para um hospital público, e lá nesse hospital público é que tem que ter os primeiros socorros. Se não tiver a bolsa de sangue, a pessoa morre. Né? E infelizmente ainda não há essa cultura da doação de sangue. Há 2 anos atrás nós começamos a elaborar meio timidamente assim, essas redes sociais com o Orkut. Existem várias comunidades dentro do Orkut, né? Funcionários, pessoal da pediatria, de ex-funcionários e tal. E aí nós começamos, dentro da própria assessoria do Hemorrio, a juntar todas essas pessoas que criaram essas comunidades, né? Porque era muito difícil também, por exemplo, a comunidade oficial do Hemorrio, ela não foi criada por nós, já tinha sido criada por uma outra pessoa. E aí seria muito chato eu chegar para a pessoa e falar, olha só, me dá aí a comunidade que você não é mais dono dela. E nós chegamos a conversar com essas pessoas para que nós pudéssemos ser os coautores dessa comunidade. Isso nós começamos através do próprio Orkut, que hoje eu também eu concordo com o que foi dito antes aqui, né? Eu tenho todas essas redes sociais minhas, pessoais e tal, e eu gosto muito do Orkut, porque dentro do Orkut as comunidades são muito fortes e ainda não tem isso muito bem elaborado dentro do Facebook. Mas o Facebook e o Twitter aqui estão crescendo demais e a gente também se viu nessa obrigação de criar essas comunidades até para aproximar esse doador. Isso foi muito legal. Hoje nós temos para mais ou menos 8.400 seguidores no Twitter. Nós tínhamos uma tipo de informação que vocês... Olha, tudo. Porque como a gente trabalha com público muito grande, né? O doador de sangue hoje, qual é o perfil do doador, né? Hoje, até 2 anos atrás, era o doador de classe C e D. Geralmente quem doava sangue eram as pessoas que moravam mais longe e de classe social mais baixa. Né? Então eram pessoas da Baixada Fluminense que se deslocavam até o centro da cidade para poder doar sangue para alguém. Hoje isso mudou um pouco. De 2008 para cá, isso mudou um pouco com a epidemia de dengue que nós tivemos em 2008, quando, infelizmente, a crise brava assolou por conta disso.
E aí nós começamos a fazer trabalhos dentro das universidades, estimulando os jovens doadores a participar. E aí a gente começou a mudar um pouco o perfil. Antigamente era de 29 a 39 anos, o perfil do doador, do sexo masculino. E hoje nós temos o perfil do doador de 19 a 29 anos. Então, nós diminuímos 10 anos aí em 2 anos. Então, isso foi uma coisa muito boa. E, consequentemente, você tem que usar mais ainda as redes sociais para atingir essa galera. Exatamente. E aí, esse ano nós tivemos 3 grandes assim, oportunidades que infelizmente foram por um lado ruim, mas que a gente começou a provar que realmente a mídia tem uma força, a mídia social tem uma força muito grande. Em janeiro nós tivemos aquele desastre do Morro do Bumba e não existia mais sangue dentro do Rio de Janeiro. E aí nós tivemos que colocar, na verdade, nós fizemos um comentário no Twitter e esse comentário se proliferou assim, em questões de minutos. Na época, o e-mail do Twitter era ligado diretamente ao meu e-mail pessoal e eu falei, o que está acontecendo? O telefone não parou de tocar e tal, eram pessoas assim mandando, foi uma coisa assim de minutos, eu recebi 1000 mensagens, eu estava louco já ali. E aí, e depois o que eu achei interessante foi que a própria mídia tradicional foi pautada pela rede social. Né? E aí logo depois estava a Mariana Gross me ligando, falando, o que está acontecendo aí? Porque eu vi aqui no Twitter de vocês e tal. E aí os próprios jornalistas da Rede Globo e tal começaram a ligar e nós fomos pautados pelas mídias sociais. Um segundo exemplo foi recente até, não, foi em abril, mas foi a questão daquele acidente que teve em Realengo com as crianças do colégio. Eu estava de férias nessa época, a diretora me ligou e falou assim, Marcos, eu não sei o que está vendo, parece que um cara, ela me ligou e falou assim, olha, parece que um cara entrou numa escola e matou alguma criança. E isso não tinha passado ainda nada na internet, mas o Corpo de Bombeiros tinha ido lá no Hemorrio e levado todo o estoque de sangue para o Albert Schweitzer, que é o hospital próximo. E aí nós ficamos zerados também. E eu também nem sabia o que estava acontecendo, eu só botei no Twitter. O Hemorrio está precisando de sangue de todos os tipos. E aí também foi uma enxurrada de pessoas, a gente teve um movimento recorde, nunca na história do Hemorrio tivemos esse movimento. Olha que o Hemorrio tem 67 anos, a gente nunca viu o tamanho da movimentação. Em um único dia nós tivemos 1.300 doadores. Só por conta dessa questão. Você divulgou em toda a gente, no Twitter, toda a gente. Facebook, Twitter, mas vinculou ao evento, ao incidente lá? Você só falou Nós precisávamos. Na verdade, o que aconteceu? Nós colocamos essa informação e aí a galera já começou a juntar as coisas. Começou a juntar. E nessa época, infelizmente, dessa questão das crianças, nós tivemos esse problema, tivemos 1.300 doadores no único dia, sendo que a capacidade máxima do Hemorrio são 600 doadores. Nós atendemos mais do que o dobro. Eu saí de lá 1h30 da manhã, tinha doador 1h da manhã doando sangue, sendo que lá fecha às 6. Então, assim, para você ver como que a população tem se movimentado já. E a última em tempo recente agora foi da questão do sequestro daquele ônibus no Presidente Vargas. Eu também estava na Presidente Vargas indo para casa, que eu moro ali em Vila Isabel, e aí eu estou vendo pelo telefone e falei assim, caramba, tá tendo um sequestro, eu estou no meio da Presidente Vargas também, então está rolando. Aí eu falei, caraca, será que estava sequestrando todos os ônibus? Ninguém sabia mais o que estava acontecendo. E no mesmo dia à noite, nós tivemos um comentário no Facebook dizendo que a pessoa que tinha sido baleada tinha ido para o Souza Aguiar e que nós tínhamos mandado todas as bolsas de sangue A negativo, que era o sangue dela, para essa cirurgia, para que ela fosse feita a cirurgia no mesmo dia. E aí, no dia seguinte também, tinham 900 doadores pela manhã, lá no Hemorrio. E aí, a irmã dela, essa senhora que tinha sido baleada, estava lá também para doar. E aí, teve uma hora que nós chamamos ela na frente e falamos, você quer agradecer aos doadores? Porque eu acho que muita gente está aqui por conta dela. Porque eu também não vi que aquele movimento não tinha sido assim de um dia para noite, assim, do nada, né, e tal. E aí quando ela chegou lá, a gente fez uma pergunta, falou assim, quem é que está aqui pela, eu esqueci o nome dela e tal, quem é que está aqui pela... É isso. Quem é que está aqui por conta dela? E todo o salão levantaram. Eu falei, nossa, se todo mundo doar para ela, ela vai morrer afogada. E
E assim, tinha 1000 doadores, assim, lógico que ela não precisou daquelas bolsas todas, mas a sensibilização da população com essa situação é muito legal isso, que eu acho mais interessante. As redes, elas estão pautando as mídias tradicionais, né? Então, muitas vezes os próprios... Existia até no início uma certa resistência mesmo da parte da direção, falou assim, pô, a gente vai abrir isso, acho que rede social é uma coisa meio de fofoquinha, Orkut é uma coisa aí, não é legal, todo mundo fica sabendo da vida dos outros. E aí não, nós tivemos uma abertura dentro da assessoria de comunicação de criar todos esses canais. Hoje nós temos o Formspring, o Twitter, o Orkut, né? Então assim, o Ministério da Saúde inclusive tem um Formspring muito atuante, seria muito bom o Formspring dele. Então assim, hoje as próprias redes sociais que existem dentro do Hemorrio, elas viraram uma ouvidoria também, né? Outro dia eu estava num sábado em casa, acessei, né? E aí tinha um rapaz que falou assim, poxa, o site está errado, porque eu fui no Pedro Ernesto e dei com a cara na porta. Aí eu falei, sábado? Mas o Pedro Ernesto não funciona sábado. E aí eu olhei e falei assim, oh, será que a internet está errada e tal? Aí eu olhei e falei assim, não, tá certo o horário. Aí eu respondi a ele, eu falei, ela deve ter havido algum engano. O Hemorrio funciona sábados e domingos, todos os dias, mas o Pedro Ernesto funciona até às 12 horas de segunda a sexta. Aí ele respondeu, obrigado, tem alguém aí? Então, assim, eles acham assim, que muitas vezes as pessoas escrevem e acham que não tem ninguém seguindo, né? Mas assim, nós temos todas essas redes, galera toda que quiser aí seguir o Twitter, o Orkut, o Facebook, é só entrar na página do Hemorrio, porque lá tem Qual é? Tem uma equipe grande? Infelizmente, estamos nós três aqui, ó, eu, Gabriel, a Luísa é jornalista, Gabriel. É 24 horas? Não. O Black Friday. Você está respondendo. Eu recebo tweet do Hemorrio 1h. E a gente está lá respondendo e tal também. Né? A equipe são 5, tem mais 2 também e mais 2 estagiários. Então, assim, é uma equipe reduzida no sentido de que nós temos que cuidar não só da parte do banco de sangue, mas como do hospital como um todo. A questão da imagem do hospital é muita coisa. Então, será, falta fator de coagulação por hemofílico, fulano tá com a leucemia e tal, e a gente tem que cuidar dessa questão toda, além do banco de sangue. E somos vinculados à Secretaria de Estado de Saúde e o Governo do Estado. Pessoal, vou abrir então para perguntas. Vou pedir para ser bem conciso, para poder ir direto na pergunta, por favor. Ele pediu uma pergunta. Queria saber só quantos acessos, assim, quantas pessoas já mandaram? Via aplicativo, 1.500. Tem 1.500 solicitações via aplicativo, já tiveram 17 mil downloads dos aplicativos, né? Não só de iPhone, mas dos outros plataformas também. Acho que é uma grande... Percentualmente, quanto isso é? Muito pouco ainda, né? É uma mudança de cultura, né? Como eu te falei, a gente teve aqui, primeiro, melhorar essa comunicação. Então, grande parte, são 1 milhão de solicitações que já bateu, vieram grande parte do telefone, mas você já vê que tem uma mudança na cultura, as pessoas já começam a saber que funciona. Eu constantemente faço testes para melhorar, e aos poucos esse serviço ele vai tendo mais tipos de solicitação. Né? Hoje em dia você tem 5 ali principais, buraco, foco de dengue, lâmpada, você tem ali os principais, mas aí aos poucos a gente vai incluindo novos serviços. A ideia é que você unifique. E no Brasil tem outra prefeitura fazendo Eu isso? saiba não. Mas o grande barato é você saber que quando você falar com a prefeitura, você precisa de um número só. E aos poucos a gente vai. Isso que é o grande barato para a população. Comunicação. O Marcos tinha falado, né, como as mídias sociais foram usadas para um lado positivo, né, no caso, as pessoas que precisavam de sangue, mas como vocês, sendo representantes de instituições do governo, lidam com questões negativas, reclamações? No caso do Hemorrio, por exemplo, não é tudo mar de rosa não, nós temos reclamações, muito de reclamação. Mas essa questão da reclamação, a gente tem que ser rápido nessas respostas, né? Nós temos a ouvidoria tradicional, que é a presencial dentro do Hemorrio, e eles têm um prazo de resposta de 7 dias, só que para a rede social isso não existe. Na rede social a gente tem que responder ali na hora.
como esse exemplo que eu dei lá no sábado, que eu nem estava trabalhando, eu estava lá na rede e tal, mas por um acaso eu entrei e o rapaz estava ali do outro lado. Então, Até porque a pelas gente tem redes que... sociais essas coisas se espalham muito Com rápido. certeza, com certeza. E hoje, essa semana mesmo, eu tive um problema sério, que dá para ter alguma greve aí, acho que está rolando, dos guardas municipais. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas, quando fazem greve, a primeira coisa que elas querem fazer é vincular a greve com a doação de sangue. Aí, isso é muito ruim para a gente, porque sempre as pessoas veem como doação de sangue como algo, estou doando o meu sangue, é um sofrimento e tal. Isso é ruim para a gente. Eu, particularmente, não gosto. Tá? Só que a gente precisa desses doadores também. Só que aí o que acontece? Eles colocaram no Twitter, no Orkut, dizendo que o Hemorrio tinha se negado a receber sangue da guarda municipal e tal, e que eles iam fazer um abaixo-assinado, fazer um protesto na frente do Hemorrio. Eu falei assim, gente, mas ninguém entrou em contato conosco. Eu até coloquei lá, falei, meu contato é esse, vocês podem ligar para mim, ninguém ligou. Assim, mas muitas vezes as pessoas veem essa questão assim, eu vou lá para aparecer ou fazer algum estardalhaço, a mídia, chamar a mídia e tal. E aí eu coloquei, eu falei, olha, a doação de sangue é voluntária, vocês não têm que vincular uma coisa com a outra, vocês serão bem-vindos, mas por favor, nada de protesto, até porque a gente não se mete com essa questão política, ideológica, religiosa, não tem isso, doação de sangue é igual para todo mundo. E aí teve um outro post lá embaixo que a menina falou assim, tá vendo? O rapaz do Hemorrio falou que não pode estar, então nem adianta a gente ir lá, porque o que a gente quer é aparecer. Não é por aí, né? Então assim, mas isso é uma questão negativa e que a gente também, problema com o paciente, que está faltando fator, que o Ministério às vezes não entregou e tal. Então a gente tem que ser rápido nessas respostas para que isso não vire uma bola de neve. Infelizmente vai ter que ser longe, vocês desculpem, mas tem em todos os canais para vocês fazerem depois as perguntas. Vou mandar um set Pedro, qual foi o valor investido no desenvolvimento desse aplicativo e no treinamento das pessoas para receber toda a comunicação? Eu não tenho esse valor de cabeça do aplicativo. Peço desculpa, eu posso até depois entrar em contato com você. Agora, existe um treinamento, teve um treinamento grande, uma empresa contratada é Contact. Existe um prédio hoje com 400 funcionários. É um grande call center, né? Call center totalmente treinada para solicitar os 70%, 80% das solicitações da prefeitura. Como ela falou ali, tem um lado positivo e tem um negativo. Tem muita gente que liga para reclamar. Já tem uma parte de ouvidoria que, se tiver algum problema para ser feito, a gente vai encaminhar para um órgão específico. Se for uma reclamação pela reclamação, a gente também tem todos os meios e procedimentos para não deixar o cidadão sem resposta. A segunda parte da pergunta, se me permite, vocês têm já um plano de análise de métricas para configurar o retorno desse investimento? Sim, claro. Você vê que o retorno já está aí, né? Você vê que, primeiro, você tem um retorno, a própria prefeitura já tem um raio-x muito maior da cidade, você consegue identificar os principais gargalos em cada região. Então, isso já é um retorno muito interessante. Antes você tinha esses retornos, mas não eram tão específicos como você tem hoje, entendeu? E só de você dar ao cidadão a possibilidade dele ligar, ser atendido e ter o retorno da solicitação dele, isso já é um retorno grande para o cidadão. Antes, muitas vezes ele tinha uma dificuldade imensa para ligar e jamais, era muito difícil, se perdia e não tinha esse retorno. Hoje ele tem um retorno dentro de um prazo programado, 7 dias, 15 dias, 20 dias, mas ele tem um começo e meio e fim, né? Isso que é o grande barato. E as redes sociais, elas estão inseridas nesse ambiente também. Acho que a gente está arrumando a casa primeiro, já temos aí 1 milhão de ligações, com 80% dos pedidos. Desse 1 milhão de ligações, 300 mil são de solicitações de pedidos, né? E 83% desses pedidos são resolvidos. Então já é um número muito satisfatório. E a tendência é a gente melhorar cada vez mais. Pessoal, queria agradecer a presença do Pedro, do Arthur, do Marcos, e já começar agora